Quando você quiser. Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Hoje eu tô muito... Eu sou assim. Tá certo. Hoje eu tô muito feliz, porque uma das primeiras pessoas, quando a gente pensou em falar de Papo Subúrbio, que eu queria chamar, era a Dorina, para falar principalmente sobre um projeto que eu sou fã incondicional, um projeto que me ajudou a identificar essa minha suburbanidade, já dizendo, a gente é do subúrbio com muito orgulho e vive feliz. Isso aí é uma frasezinha de uma música maravilhosa que Mauro Diniz, Luiz Carlos da Vila e Dorina assinam com o nome de Suburbanistas, e a gente vai falar sobre isso já. Mas Dorina, prazer enorme estar contigo aqui hoje. Para mim você não só me abriu portas para a gente falar de cultura suburbana, mas para trocar portas, inclusive, da casa da Dorina, que eu já tive o prazer e o poder de participar do aniversário da Dorina lá. Então, para mim é um prazer maravilhoso e eu tenho certeza que esse papo vai ser ótimo. Obrigado, Dorina, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Poxa, e a gente vai começar, eu vou começar fazendo uma provocação aqui, porque eu sei que a Dorina viveu em muitos lugares do subúrbio, mas eu quero saber especificamente sobre Irajá. O que tem na água de Irajá que tanto músico bom para ali e não quer sair de lá? É Ney Lopes, é Zeca Pagodinho, é Dorina, é Gabrielzinho de Irajá. O que tem naquela água, Dorina? Me explica, por favor. É mel. É o mel do Ierá, tá certo. Ierá. Eles que fizeram aquele caminho todo ali da Monsenhor Félix, não foram assim. Verdade. Fizeram aquela igreja, então tem essa coisa do mel. Mas é porque também, uma vez eu conversei isso com você, né, que eu acredito que no conjunto que a gente viveu dos marítimos, os institutos da época criaram, como eles criaram um ambiente que é da onde as pessoas trabalham, que passam pelas mesmas coisas, que não só tinha também os dos marítimos, tinha comerciário, industriário, radialista. E eles criaram isso, eu acho que deu uma condição de a gente se conhecer melhor. A gente estava no mesmo ambiente, ninguém era mais que ninguém, né? Não tinha uma casa mais bonita que a outra. Claro que tinha tudo que tinha, que era o subúrbio, né? Tinha as fofoqueiras, tinha as namoradeiras, tinha, mas, cara, tinha aquela coisa de a gente cuidava da nossa casa, a gente cuidava da nossa calçada, a gente cuidava da nossa rua, a gente cuidava do nosso bairro, que cuidava da nossa cidade. Olha! Né? Então, eu acho que isso é que fez com que o subúrbio tivesse essa visão romântica do subúrbio, né? Que hoje é uma visão romântica, porque acho que o subúrbio não está mais assim, não sei. Uhum. Eu saí, eu tinha 20 anos, depois voltei, morei de novo no subúrbio, lá. E eu acho que esse caminho em que eu fui criada e que acabou sendo meu norte, meu Deus, fica na gente, né? A gente sai do subúrbio, o subúrbio não sai da gente. Eu acho que isso é que me deu assim, essa visão de mundo que eu tenho e que acabou englobando ser sambista também, porque o pessoal que faz o samba, que se reúne para o samba é a mesma coisa, né? É a mesma coisa de cuidado, de se cuidar do samba, de se cuidar da cozinha, que se cuida das mulheres, enfim. Então, eu acho que partiu disso, né? E quando você falou que eu me mudei várias vezes, eu tenho um problema. Não está todo mundo hoje descobrindo que é TDAH? Depois aqui, ó. TDAH é autista. Estão vendo um monte de gente. Puxa, eu tive um diagnóstico tardio aí. Eu falei assim, eu nem quero ter meu diagnóstico, eu tenho certeza que vai dar, porque eu mudo de casa o tempo inteiro. Quando eu não mudava de casa, minha mãe veio disso, a gente trocava, no subúrbio tinha essa mania, né? A gente trocava os móveis todos de lugar. E a minha casa lá era uma casa de 3 quartos para 11 filhos, fora o casal. Fora também minha tia, então, que morava com a gente. Então trocava toda hora os móveis. A gente dormia no sofá. Meu pai comprava aquelas poltronas que abriam para dormir mais 2 lá. Mas eu estava discutindo outro dia com o Val. Val é meu novo namorado. Altas revelações, Dorina. Depois de 32 anos de casada, a gente se separou, aí eu resolvi namorar de novo e me apaixonei por ele da Penha. Aí a gente estava conversando sobre isso, que a coisa do subúrbio é mesmo de
de rua, né? A gente vai para a calçada, a gente vai brincar na rua. Eu acho que isso não tem mais, né? As pessoas agora estão se voltando mais para si. Eu acho que elas são capazes de sacanear elas mesmas. Por isso que tem um monte de gente TDAH. Ela olha no espelho, vou te sacanear. Pode ser. Não, eu ficava na É ótimo chegar a essa conclusão. Mas acho que tem uma coisa que a Dorina trouxe que é fundamental e que a gente compartilha dessa visão. A solidariedade suburbana, ela é construída muito pela necessidade que a gente tem de se ajudar, de reconhecer no outro ou no próximo. E que o espaço público é nosso também. É comum. Perfeito. Não é só porque é minha calçada. A gente não tinha. Todo mundo separava lixo. Hoje vem o pessoal. Tem que separar. A gente sempre separou lixo, bicho. Toda vez a gente botava os jornais dobrados, as garrafas separadas. Minha mãe fazia sabão, o irmão da minha mãe fazia sabão, alguma coisa fazia sabão. Eu sei que eles vendiam sabão lá na rua. Fazia sabão e vendia, água sanitária, sabão. Bom, e a gente sempre trabalhou assim, então eu fico impressionada como teve um atraso tão grande nisso, né? E eu acho que parte tudo pela educação, por isso que eu falo muito que educação não é tudo, educação tem que ser. Eu acho que foi bom o Ministério da Cultura ter se separado do Ministério da Educação, mas eu acho importantíssimo ter uma via dentro para poder, que nem o Paulão falou aqui, de ter aula de música nas escolas, de artes, de qualquer tipo de arte. Assim, nos Marítimos, por exemplo, nós tínhamos o clube, eles fizeram um clube, sabe? Eles se reuniram todos, vamos fazer um clube, o Clube Afonso Pena. Eu aprendi violão lá. Caramba, tinha coisa de aula de corte e costura, todo mundo fazia seus aniversários lá, sabe? É feito coisa de condomínio, só que era um condomínio aberto, né? Que era em frente à pracinha. Minha irmã fez os 15 anos dela lá, tinha o carnaval lá. Meu pai era tesoureiro, Seu pai era tesoureiro? Meu pai era tesoureiro. Aí uma vez ele chamou, o pessoal queria dançar, lá ele contratou, quem conta isso pra mim é o Beto Gago, tá? Porque eu não lembro, mas o Beto Gago lembra porque ele adorava ele. Aí o seu João dos Óculos vai e contratou uma orquestra lá pra tocar pra gente ir pro baile. Só que ninguém queria aquela orquestra, a gente queria ir. Ninguém foi. Aí meu pai, vocês vão tocar até o final, porque se eles não vierem, o problema é deles. Vocês tocam até o final, porque eu vou ter que pagar. Aí tocou. Que ótimo. Aí tocou. Essas histórias são incríveis. Meu pai tinha uma vontade de levar Elisete lá para cantar, né? Mas eu não tinha dinheiro para isso, os Marítimos. E aquele bairro dos Marítimos foi feito em 1952. O primeiro bairro de Marítimos no Brasil, que foi feito pelo Instituto, foi em Santos. Santos fez em 1950 e depois eles repetiram aqui em 1952. Eu não sabia o ano exato, mas eu sei que todos eles são da década de 50, porque é um projeto do Vargas, né? Então, eu sei que Penha também, todos eles são os IPI, IAPC, era tudo instituto. Tudo a década de 50, 51. Depois 54. vieram os apartamentos, que aí era de jornalistas, era de... Antes, você morava onde, Dorina, antes de você ir para ali? De ir para onde? Para ir para Irajá. Eu nasci em Irajá. Você nasceu lá. Só saiu dali direto para casar. Para casar. Então ficou quanto tempo? Casar não, né? Morar juntos. Morar junto. Fiquei 20 anos. 20 anos. E o samba foi apresentado para você... Depois de casada. Quando meu pai morreu, eu voltei a morar lá. Mas o samba foi apresentado para você lá? Foi. Então ali surgiu esse protagonismo das mulheres sambistas, surgiu ali, né? Analisando essas rodas de samba, vendo o que estava acontecendo. Como é que foi essa história, Dorina? Vocês não podiam botar isso aqui para eu comer? Não, fica à vontade. Essa é a ideia. Aqui é papo suburbano. Pode comer, pode estar com dente sujo de jujuba. Aqui pode tudo. O que não pode é faltar histórias maravilhosas que nem essas suas. Não, o samba fazia parte. Assim, o que o Paulão estava falando também, isso que eu estava falando, tem a ver. O que era? Minha mãe era imperiana, levava a gente pro ensaio do Império. Mas levava a gente também pro ensaio da Portela, que ela gostava. Sexta era um, sábado era outro. Aí tem um negócio que ele falou também, que às vezes não tinha mais ônibus, né? Para ir embora. A gente andava de Madureira até Irajá.
Caraca. E andão. Pô, você ia andando, né, de madrugada. Olha. De madrugada. Mulher, tranquilão. Gente, inconcebível hoje em dia, assim. Tava Cheia de charme. divertido. Ia gastando, né? Mas era muito nova nessa época. Mas quando... Eu saí no Boêmio de Irajá em 72 com Super Manuela, por exemplo. Olha. Que era aquela novela da coisa que era Marisquinha. Aí tinha uma ala só de criança, que era que a gente chama de Super Manuela. Olha. Era bom. Nessa época tinha mulheres no samba, assim, não estou falando da Ivone Lara, claro. Mas tirando a Ivone Lara, exato. Mas a participação, hoje em dia eu acho a participação da mulher muito forte também, né? Tem mais, né? Mais forte. Tem mais agora que Tem mais antes. agora que antes. Tem muito mais, né? A gente fez o primeiro encontro de 2018. Tinha cidade que fez com homem porque não tinha mulher para tocar, não tinha como fazer. Agora todo mundo está tocando. A gente fez várias workshops, nas cidades mesmo elas começaram a ensinar. Agora... E o Encontro das Mulheres do Samba tomou uma proporção tão grande que saiu do Brasil, né? Virou um movimento internacional praticamente, né? Agora, por exemplo, esse final de semana, Uruguai, Argentina, Montevidéu, La Plata, Porto Alegre, Curitiba. Tem mais uma cidade. Nesse final de semana? Nesse final de semana estão fazendo uma roda para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, as mulheres do Rio Grande do Sul. Eu ia te perguntar se tinha alguma... Elas estão fazendo para arrecadar. Legal, né? A roda de samba lá em Montevidéu. É interessante isso, que toda vez que tem lá fora isso, né? Da roda de samba lá fora, basicamente são homens. E quando chegam a roda de samba lá fora e eles veem mulheres, como é que eles... eles olham assim, como é que difícil. Foi difícil até para elas arrumar patrocínio. Tudo é mais difícil quando são mulher, né? Quando tem. Pois é, porque as mulheres não protagonizam, né? Mas agora está melhorando. Eu, por exemplo, tenho que agradecer muito a Prefeitura do Rio de Janeiro, que me deu apoio nos últimos 4, os 3 primeiros nós fizemos nossa conta. Depois eles viram a importância que tinha, que cresceu, foi para 43 cidades. Aí o Eduardo Paz deu um apoio que foi assim, porque a gente não tinha nada, foi um apoio muito significativo. E eu fico muito feliz que ele agora a Secretaria de Cultura deles está com várias mulheres, elas estão ajudando muita gente. Quero mandar um beijo para todas. Um beijo da Dorina aqui. Aproveitar que o Henrique chegou aqui, ó. Esse é o homem que está aqui, ó, responsável pelo espaço, cedendo aqui pra gente. É o cara do Jô. É o cara do Jô, né? Eu esqueci até o nome dele que trazia. O Felipe. Não, que trazia as bebidas, não era Felipe, não, rapaz. Era argentino. Primeiro? Eu já não lembro. Aí também. Mas eu lembro que eu via o Jô Soares toda vez. Era Alex. Era o Alex, mas era o Dorina, Felipe. posso botar aqui pra você? O Felipe foi o primeiro, depois foi o Alex. Um pouquinho. Se eu ficar bêbada, vocês não falam Dorina, nada. você está do lado de casa, aqui você desceu a casa, vai voltar rapidinho, né? E vai botar para você, só fui limpar que caiu ali. Mas nessa época tinha samba, que vocês estão me perguntando esse ponto. como é que chegou o samba na minha vida. Minha mãe adorava. Era uma imperiana que tinha camarote no Império. Camarote no Império, gente. Não pensa assim. Hoje em dia a gente vê esses. Camarote. Não, era um pedacinho. Ela levava o ventilador dela, botava lá e ficava. Ainda tinha um ventilador. Ela levava o ventilador dela. Ela morria de calor. Aí... Ia todas as crianças juntas? Todas as crianças já eram crescidas nesse momento? E aos 11? O Cláudio e o Rui não iam, não. E aí ela levava as amigas, as filhas das nossas colegas lá, né? Cristina, todo mundo ia junto. Mas aí minha mãe comprava muitos discos, tinha aquele Partido em 5, ela tinha todos. Dona Ivone Lara, que minha mãe era auxiliar de enfermagem, então, Dona Ivone Lara, para ela, era a rainha, assim, né? Porque minha mãe gostava de cantar também. Cantava bem, Dorina? Cantava. Olha. Então isso ensaiava... genético. Tu já vinha de casa. eu ensaiava lá em casa, às vezes, com o seu... Ai, meu Deus, tocou com o Roberto Ribeiro. Seu Valdir, seu Walter. Sim, Valdir, 7 cordas. Não. Valdir, aí depois passou o Valdir a ser cavaco e o seu Walter 7 cordas. Eu fazia show com eles. Eles ensaiavam comigo lá e ela ficava toda boba e ela cantava também. Minha mãe me deu muita força.
Então lá no camarote, com a família inteira, que você falou, gostei desse negócio aí. Tinha os regionais também, que o seu Guaraci seu Guaraci fazia parte dos regionais. Conheci o seu Guaraci, eu era garota. Depois eu fui me tocar que ele era o meu Guaraci que tocava na Portela. E que era o pai da Marina, também que tocava. E esse regional, que também tinha um grupo de choro, que era convidado para o quintal do Zeca, porque o seu Tibau? Sim. Gostava, aí botava o choro antes, e o Zeca ficava pau da vida, né? Louco garoto, né? Louco pra entrar o samba não entrava nunca. Mas sempre foi assim, porque a moda do Seu Monarco, quando eu comecei a cantar com o Seu Monarco, abria com o choro, para depois a gente entrar. Ele sempre fez assim também. Olha que bacana. O choro estava sempre junto, né? Depois é que choro, não sei porquê, o nosso choro, assim, que eu ouvia, que eu ia no bar de Bom Sucesso, pegava na 608, eu estava em Ponto Final, tinha um bar que só tocava choro, um monte de vaca tocava lá. A minha mãe que me levava lá. Aí, eu falei assim, o choro nunca foi disso, né? Depois comecei a ver o choro meio sendo elitizado demais, aí as pessoas meio que não podiam dançar ouvindo choro. A gente sempre dançou ouvindo choro. Assim, não sabia disso. Não podia dançar. Elitizou, né? Só pra ouvir. Em alguns redutos. Em alguns redutos era só pra ouvir, não dava pra dançar. Sentava e não fazia do máximo assim. E depois aplaudia assim. A Dorina é ótima. Vocês foram me dar cerveja ou Esse aplaudir assim, vamos contextualizar, era o Bip Bip, porque tinha o pé de cima também, né? Antes do Bip. Não vem. O Bip só ficou claro, clássico, quando barulho hoje em dia ficava... Essa era antes do Bip. Mesmo porque o Bip, Fica à vontade, rapaz. Eu amava o Fredinho. Eu amava. O Fredinho me dava uma força, eu lançava lá meu CD, ele comprava caixa para vender. Eu gostava. Mas o pessoal chama... Agora a Dorina solta mesmo, aí ela vai soltar, vai. Não vou soltar nada, não, eu gosto de lá, eu adoro Pratinha, amo Pratinha, Pratinha sabe meu CD, tudo de cor, eu gosto, é que eu sempre tive problemas, sabe o seu Siqueira falando que ele era envergonhado? Sim, mas... Eu sou uma pessoa envergonhada. As pessoas... É mentira. Não, juro. Sério, Dorina? Não sabia. Esse negócio dele falar assim, porque eu não toco bem, não sei o que lá. Eu falava, isso. Eu disse, não, eu sou uma cantora popular, eu faço a pessoa feliz cantando, mas não sou uma cantora que... vou cantar. Não, eu sou uma pessoa que faz o normal do samba. Eu entro numa roda de samba e canto samba. E ele faz a mesma coisa que eu faço. A gente tem esse problema suburbano, né? Às vezes a gente fica meio... será que eu tenho valor mesmo? Estou até surpreso, porque não imaginei isso da sua parte, juro, Dorina. Você sempre foi muito articulada, sempre muito... Falando muito bem, sempre defendendo muito a suburbanidade. Segurança, mas eu estou falando do canto, né? Do canto já é outra coisa. Porque tem sempre aquelas pessoas do samba, na época que eu comecei, que tinha sempre aquela... você interpreta muito. Você faz isso muito. Tá bem. É porque eu sou muito. Mas e quem te estimulou, né? Você falou que era meio tímido, eu fiquei com essa perspectiva. Não sei se estou errado. Quem é que te incentivou? Falou assim, não, você canta bem, vamos cantar, quero ver você cantando. Quem foi que, de certa forma, te incentivou ou te inspirou para você começar, né? Hoje em dia a Dorina é escritora, produtora, vó, mas além disso tudo, né, uma ótima escritora, vamos falar sobre isso depois, cronista de mão cheia, mas além disso, além disso tudo, começando pelo canto, quem te incentivou e quem você, quando começou, falava, nossa, eu acho lindo esse percurso, essa trajetória, quero cantar assim, tinha alguém na... Não, assim, eu nunca pensei em ser cantora. Sério, né? Eu pensei, aconteceu, como tudo aconteceu na minha vida. Eu pensei uma vez que eu ia ser radialista. Aconteceu. O cantor, o Seu Monarco, me deu muita força. Porque o Zeca sempre reclamava que eu cantava muito alto. Aí eu falei assim, Zeca, sabe por que eu canto alto? Porque a roda de samba só tem homem. A gente fica atrás. A gente aprende samba e canta para vocês. Né? Então a gente tem que cantar alto. Porque o tom de vocês é muito baixo pra gente. Então a gente oitava. A gente canta alto por causa disso, amor. Caramba, olha. Mas era bom demais. A roda de samba, cara, tinha muita pastura, era muito bom.
que a gente chamava de pastora, né? Porque a gente levava aquela história das pastoras antigas. E os caras de samba de sucesso que teve pastoras, fala aí. Nossa, agora Do me pegou. Estácio, da Estácio, que lançou as cantoras, as pastoras. As pastoras? É. Estácio, eu tô lembrando de Ismael Silva, Bide, Brancura, Massal, mas não é nenhum deles. Não. E aí, tá vendo? Falei da geração toda do Estácio, fundador. Então? Eu não consigo me lembrar. Vai como pode. Tô tentando ir. Vai, daqui a pouco vai vir. Vai vir. Eu ia falar agora. Então daqui ela vai lá pro bar, a inauguração do bar do Zeca Pagodinho, né? Vai chegar lá total. Ataúfo. Ataúfo, pô, como é que eu me pô, esqueci do Ataúfo? É verdade. Aí você tinha que cantar mais alto para ser escutada, né? Era isso, Não, é basicamente. porque senão você não conseguia cantar, porque o bar o era homem, muito né? baixo, né? Fica muito baixo. A gente E era no oitavava. gogó, não tinha nada microfonado. Não tinha nada microfonado. Depois que microfonou foi no... Que aí já foi bastante tempo depois, nos anos 90, foi no Guanabara, né? Tá. Tinha uma roda no Guanabara que era maravilhosa. Era maravilhosa. A Tia Doca também era muito boa, que dava pra gente cantar também. Isso tudo em que época, Dorina? Aí mais ou menos, né? Olha, eu voltei pro samba nos anos 90, porque eu fiquei presa na maternidade durante os anos 80. Como assim? É porque Os anos 80. É, nos anos 80. Porque eu perdi 3 filhos. Caramba! Aí eu fiquei dedicada a ter os meus filhos. Aí quando eu consegui ter Bia e Pedro, aí eu esperei eles crescerem um pouquinho e voltei pra música. Você voltou nos anos 90. Quando eu fiz o show com o Paulinho da Viola, que eu abri o show com o Paulinho da Viola, eu estava grávida. Caramba. Em 82, né? Mas você já sabia que estava grávida? Eu não sabia. Tá, com o maior barrigão. Ah, tá. Só que quando eu saí de lá, eu perdi. Ai, meu Deus. Mas vamos voltar a falar de outras coisas. Sim. Aí... Vai, Dorina. Pra onde eu Vai não, fica. Eu tenho esse bordão, Ela querendo que você na vá. mesa. Eu sempre falo, Eu quero vai, que você fique. vai. Dorina, então vamos voltar aqui, porque quando você volta pro samba dos anos 90, Né? aqui é uma curiosidade minha, porque assim, a gente fala bastante dos anos 80, inclusive esse ano, aliás, esse mês de maio, acabou de completar 45 anos do Clube do Samba, que é um movimento fundamental de resgate da identidade nacional, né, de valorização do samba contra essa cultura do iê norte-americana, que entra ali com dancing days com força nos anos 70 para os anos 80. Mas é importante falar disso, porque assim, não só o João Nogueira, mas outro nome fundamental de Irajá para o mundo, o mestre Ney Lopes estava junto, uma série de nomes fundamentais trazendo a necessidade de pensar, né, e de proteger e de salvaguardar o samba como um elemento da nossa identidade nacional. E você, obviamente, vê esse movimento acontecendo, né, de frente e entra no cenário musical no momento onde essa disputa ainda era muito forte, né? E que estava vindo já os grupos de São Paulo com samba diferente, né? Sim. Então, mas olha, tem uma entrevista da Clementina, que pergunta a ela sobre isso, aí ela fala assim, deixa os meninos, o nosso samba vai ficar... Eu acho meio por aí, né? E o Candeia também falava, esses garotos que estão escutando tirou como é que era o nome dele? Eu adorava. Seria uma moda, né? Que ele estava querendo dizer, e o samba ia ficar... Eu acho que cada coisa tem sua importância dentro do... Valem os dois. Porque quando você é jovem, você é uma outra pessoa. Você ainda não pensa assim... Você é jovem, tu quer conhecer, ver tudo. Eu usava calça cocota, eu ia para os quintais, além de ir para o samba, eu ia para o quintal dançar com o começo das coisas de som, como é que é a equipe de som? Equipe de som, né? Ali embaixo da pracinha tinha, a gente ia para o quintal do cara, ele me botava lá, dançar. Dançar faz bem pra caramba. Depois eu ia sambar, eu quis ser a rainha do Boêmio de Irajá, mas não deixaram. Não deixaram, Dorina? Era Essa eu muito não sabia. magricela. Poxa, Dorina, isso é ser muito representativo, olha só.
Era muito nova. Eu agora treino para ser rainha de bateria, sabe? Da Portela. Eu vou tentar mais uma vez. Não vai tentar ainda? Eu acho que não vai. Eu acho que a gente tem que ter uma rainha de bateria com mais de 60. Eu seria. Eu também acho, não é? Vamos encampar essa pauta aí, ó. Gostei. Já que falando de subúrbio, se joga conversa fora, né? É muito bom. Mas voltando ao negócio do samba. Então, eu não pensava em ser cantora, né? Mas eu sempre cantei. Eu canto desde os Mesmo o anos. seu Monaco falando pra você que... Não, aí eu encontrei seu Monaco, isso foi depois. Mas eu cantava nos bares. Eu trabalhava de dia e cantava nos bares à noite. Teve uma vez até que eu vendia computador, sabe? Essa eu não sabia, né? Eu vendi computador a vida inteira. Eu fui vendedora, só dava para trabalhar com música sendo vendedora. Caramba! Mas de computador especificamente. E você entendia de computador? Claro. Gente, Ela não vendia, entendo né? nada. Não sei. Eu tenho horror a eles agora, mas eu entendia. Eu vendi para Itaipu Nacional, eu vendi para Marinha. Eu só vendia para empresas grandes. Nossa! Gente, nunca vendi para Petrobras, não, tá? Não, se eu tivesse vendido também não tinha problema nenhum. Foi antes, tinha sido antes Lava Jato, né? Não, mas olha só, eu acho assim que a Petrobras é nossa, entendeu? evidentemente. Tem que ver, esse negócio de ficar cobrando ações para dar dinheiro pro povo lá de fora vai cagar no mato. Perfeito. É nóis. Aí, voltando ao samba. Voltando ao samba. Aí eu tô lá indo em bom sucesso, porque vocês são novos, mas era assim, a gente pegava uma caixinha de som, o violão, botava na frente do bar, os caras botavam a cadeira na calçada, a gente ficava tocando ali, e as pessoas... Contribuía, passava o chapéu? Não, passar o chapéu não. Se você bebesse cerveja, o cara te pagava em cada tampinha R$1, sabe? Aí, por isso que eu falo sempre, a gente tinha que contar tampinha. Eu nunca falei isso, não. Eu sempre falo assim, você está contando tampinha? Então, Não, eu já ouvi, mas não sabia o significado da expressão agora que você me explicou. Contar tampinha é isso, é para saber quanto você ia receber. Aí chega um cara enchendo meu saco para cantar Rita Lee. Eu falei assim, porra, cara, eu adoro a Rita Lee, mas eu não sei nenhuma música dela. E eu fazia isso com meu primeiro marido, que ele era... Primeiro homem que eu fiquei na minha vida. Que ele era músico. Fez parte até de um grupo que fez muito sucesso aí depois. Aí, o Germano ficava me sacaneando. Canta mesmo, eu não sei cantar. Cara, eu sei que eu não cantei, o cara ficou pau da vida. Ele usa vezes que era música, ele fala assim, canta aquela música do sanduíche. Eu falei assim, cara, que música de sanduíche? Aquela da Rita Lee, de sanduíche. Eu falei assim, não sei qual. Enfim, chego no outro dia, eu tinha uma licitação na Rede Ferroviária Federal de aluguel de equipamento. Aí a gente senta, né? Vai abrir as propostas, entra o cara, o chefe da licitação era o cara. O cara do sanduíche. Ai, meu Deus. Aí tu fala, se quiser eu canto agora. Quero sanduíche. Olha, eu não cantei ontem, mas trouxe sanduíche. Eu fiquei assim, ó. Eu falei assim, ele fingiu que nem... Ele fingiu. Então eu acho, mas eu ganhei. Né? Boa. Mas a gente tem muita história assim de gente de música, né? Uma vez eu estava indo, eu fui atender a Petrobras, que eu tinha vendido um sistema lá. Quem estava lá? Não sei. O cara que fez Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Que fez a letra pro Júnior. Faça um favor por você ter. As coisas vá, tome um Cabral, tua amizade basta. É Silvio da Silva. Silvio da Silva. Henrique aí sempre vai nos ajudar. Henrique salvou a participação do ouvinte. Aí eu falei assim, caraca, vou resolver isso pra você. E quando eu resolvi a Tem dessas coisas também, né? A música facilitava essa aí. Facilitava. Eu atendia também as minhas coisas de informática com samba, que eu não conseguia. Eu tinha 2 filhos pequenos. O rapaz que eu tinha tido os 2 filhos pequenos foi embora. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que ficar cuidando dos meus filhos. Eu tinha que fazer isso. Aí eu atendia a EMAI. Caramba. Que era
perto do Candeia, perto do coisa do Candeia, Quilombo. O Grande Quilombo? Era ali. Agora ela saiu dali. Não sei se era Sônia ou Emael. Eu acho que era Sônia. Sônia, a fábrica da Sônia era ali. Eu estava atendendo uns anos lá. Aí um cara falou assim, pô, você não é de samba? Eu falei, eu sou. Tu conhece o Argemiro? Você conhece? Eu tenho dinheiro dele aqui, cara. Eu fiquei louca para ligar logo nos Argemiro. Tem dinheiro para você. Aí tu... Foi muito bom. E descobri também que quando eles lançaram um notebook, você abria, era a música do Nelson Sargento que tocava. Eu liguei direto para a mulher do Nelson Sargento, olha, Sônia, tá abrindo aqui com a música do Nelson Sargento. Você não pagava direitos autorais, não pagava nada? Não sei como é que ficou resolvido, que eu não podia resolver. Mas eu avisei a ela. Teve abria o computador, sabe, quando o sistema assim coisa... É fácil, o sistema rodar, tocava... Tocava o quê? Você lembra qual música? No samba não pode morrer, como é que é? Samba não pode morrer, não. Não deixa o samba. Não, esse não é essa, do Nelson Sargento, não. O samba não pode morrer, pô. Não, ele também diz que não pode morrer. O samba agoniza, mas não morre. Caramba. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro, samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido nas esquinas, nos botiquins, nos terreiros. Samba, inocente pé no chão, inocente pé no chão, a fidalguia do salão. Te abraçou, te envolveu, mudaram, Araia, toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura. Fala, Henrique. Mas você nem percebeu. Salve, Nelson Sargento. Saudando o Nelson Sargento no ano do seu centenário. Ele nasceu em junho de 1924 e nos deixou em 2001, infelizmente, em maio. 2001. No dia, se eu não me engano, dia 27 de maio. Então a gente tem que rememorar essa figura fundamental do samba. Salve, grande mestre Nelson. Cadê o teu? Eu acabei com o tempo. Caramba. Nelson, eu fiz muito show com o Nelson, né? Ele ficava assim pra mim, você tem que ser mangueira, porque tu é Portela. Falava isso pra você, né? Nelson, sabe que eu sou Portela? Ele falou assim, aí ele começava a implicar comigo, você parece até a Barbie do samba. Eu falei, Barbie do samba? Você é sacanagem comigo. Pode ser a Barbie da bateria lá, cara, em vez da... Não, Barbie não, pelo amor de Deus. Não, Barbie tudo menos Barbie. Ele me sacaneava. Fazia de sacanagem. Ó, esses velhinhos eram sacanas. Conta uma coisa dos bastidores, fala aí. Nem não fala. pode. Não pode. Não posso. Bastidores. Leve, nem leve. Bota Não existia, leve. Olha só, bota a tia Surica pra contar. Olha, eu tô atrás dela, hein? Vamos ver se a gente consegue. O que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Poxa. Mais ou menos. Né? Dorina, eu vou aproveitar esse gancho dos anos 90 que a gente estava falando para falar especificamente dos suburbanistas, porque eu acho isso genial. Não só genial pela articulação desses três nomes fundamentais que se uniram para cantar, para exaltar a sua suburbanidade, né? Mas porque era uma estratégia contra-hegemônica em um momento também que a mídia novamente valorizava um tipo específico de música, né? Fazia uma certa pasteurização musical. Então, se tinha tribalista, tinha que ter... Suburbanista. Cara, mas isso foi uma sacada muito bacana. Como é que surgiu isso, Dorina? Conta pra gente, por favor. Assim, explicando, né? Nos anos 90 eu comecei a cantar com o Seu Monarco, né? Lá aqui, né? Oh, meu Deus, como é o nome daquilo ali que eu esqueci? Onde o Zeca trabalhou? Serpro, né? Que eu tenho... Sim. Associação do Serpro. Certo. Ali em cima. Depois eu fui para casa da mãe Joana com ele, aí nós ficamos cantando lá, ele sempre me chamava para cantar com a velha guarda da Portela e com todo mundo. Eu tinha maior carinho pelo seu Osmar e seu Guaraci, eles me ajudavam muito e sempre me davam uma acolhida, então era uma família ali. A gente, seu Monarcos, a dona Silvia lá embaixo, na casa da mãe Joana, fazia comida, a gente chegava, jantava, depois ia cantar.
Em 95 eu lanço meu primeiro CD, né? Que eu pensei que eu fosse conseguir fazer em 92, fiquei sem dinheiro. Aí não consegui fazer, pedi para ser mandado embora e fiz. Caramba, você pegou a rescisão e fez? Eu fiz. Aí, mas voltei, tá? Meu chefe era legal comigo. Eu voltei a trabalhar, né? Só fiquei um tempo fazendo... Era vendendo computador também? Porque, também, sempre vendendo computador. Aí porque... Então sua vida foi computador e samba. Mas porque, assim... Ainda não tinha casas para cantar, não tinha muitas casas. Eu fiz os Sescs de São Paulo aqui, depois parou. Então não tinha mais como receber, eu não podia ficar sem receber, eu voltei a trabalhar. Aí, em 98, eu começo a fazer o segundo CD, que é o samba.com, que aí já vem com músicas mais inéditas, né? Tem Seu Jair do Cavaquinho, tem Seu Monarco, tem Feital, tem um monte de gente boa. E aí, em 2000, eu tinha feito o Festival de Partido Alto, que eu estava preocupada que o Partido Alto estava sumindo, né? E o Partido Alto é uma coisa do samba mais carioca, é o Partido Alto, que foi o começo de tudo, porque antigamente os sambas de enredo era meio que um Partido Alto. Você entrava com o estribilho e você tinha que ir fazendo as improvisações enquanto desfilava. Ia ser muito legal, né? O da Portela, aquele lá vem ela chorando. O que ela quer? Sim. Pancada não é, já dei. Aí a pessoa dizia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não, aí tem que fazer outro verso. Aí ia nessa. Aí fiz o festival e deu muito certo, porque a gente fez sem dinheiro nenhum. Foi iniciativa sua, produção sua, tudo? Junto com... Trouxe uns malucos junto comigo, que não dá para fazer tudo sozinha, né? Claro. Mas o Ney Lopes escreveu a entrada, né? A minha irmã fazia a produção, ela dividiu, porque são vários tipos de resposta no Partido Alto. Abrimos inscrição, chegou gente de... Gente, tudo que é canto, ficou tudo na minha casa. Meu Deus do céu. De outros estados também? De outros estados. Meu Deus, e você, Dona Guarida, vai todo mundo lá? Fazer o quê, né? Eram 2 dias sem apresentar, né? Aí, seu Xangô da Mangueira era o apresentador e o que estava trazendo todo mundo. Tinha Sérgio Meriti, tinha todo mundo que faz parte do Tantinho, Marquinhos tinha, né? Todo mundo. Para fazer com eles que estavam se apresentando. Aí foi muito legal que eu não tinha prêmio e eu estava vendendo o computador. Descobri na Petrobras, eu disse que eu não atendia a Petrobras, mas eu atendi sim. Tinha uma secretária lá que era maravilhosa e falou assim, Dorina, tem umas coisas aqui que eu acho que tu vai gostar. Uns CDs que eles fazem aqui, fica aí porque ninguém pega. O armário dela estava cheio daquele... coisa da Clementina de Jesus que eles fizeram. Nossa! Aí eu falei assim, ai meu Deus, tu me salvou. Já sei o que eu vou dar de presente, que eu vou dar de prêmio para quem... Olha! Para quem ganhar. Clementina de Jesus. Cara, lindo, lindo. Só que eu fui falar, aí todo mundo na Petrobras descobriu, aí todo mundo quis também. Que eles nem sabiam que tinha, na realidade. Não, mas eu peguei 5, dei um para... Deu tempo ainda de safar 5. Dei um para o Paulão, dei um para o Zeca, dei um para o Rio do Hora e 2 ficaram... Um para mim e 2 ficaram para o primeiro e segundo lugar. E o legal nesse festival, quem ganhou foi uma mulher. Olha! A Jandira. Caramba! Um monte de marmantes, só tinha uma mulher e ela que ganhou. Versou melhor que todo mundo. Versou, e o seu Xangô da Mangueira ainda falou, ela é muito boa. Caraca! Olha! Aí depois, minha cabeça não para, por isso que eu acho que eu tenho realmente... A psiquiatra tá certa. Bom, então o que você tem? Você foi na psiquiatra. Fui agora, né? Aí... não foi agora, você também resolveu ir agora, né? Não, foi quando eu me separei. Aí, cara, eu falei assim, a gente ia muito pro quintal do Luiz, né? Às vezes eu fumava maconha lá, só dava merda. Puta que pariu. Teve uma vez que foi muito engraçado, que eu falei assim, eu tô saindo do meu carro, vem uma pessoa que estava lá dentro, que eu nem sei quem era, jogou um bagulho dentro do meu quarto, do meu carro. Aí eu falei assim, uai,
polícia aqui. Aí o cara, pra você, minha deusa. Eu falei assim, puta que pariu, eu não sou de fumar maconha não, bicho. Eu fumo de vez em quando, que eu sou nem aí. Cara, eu peguei a Suburbana na contramão. Nossa, Dorina. Eu fiz uma valsa na minha cabeça. Caramba. Mas aí eu vi que eu estava na contramão, porque tanta gente apitando. Também, né? Tipo assim, por que tem tanta gente indo pro lugar errado aqui? Só eu certo, né? Na mão certa aqui. Na brincadeira de madrugada. Olha. Aliás, eu tô Mas deu certo, tá vivo aqui, né? Não, uma vez eu cantava num coisa em Bom Sucesso, mas era numa casa. Isso foi antes, tá? Antes dos anos 90. Não, tem Aí, problema. Pode. Não, começo dos anos 90. Aí eu cantava numa casa lá com o Papo e Canta, era um grupo que tinha, eles me chamaram para cantar o samba, porque tinha um que cantava em inglês, o outro cantava MPB e eu cantava samba. Aí tinha aqui, subia uma rua, aí tinha Brasil Tropical, luxuosa pra caralho. Pô, que legal, aqui, eu cantei. Cara, quando a gente recebia, a gente tinha que eu tinha que ir lá embaixo. Onde bota gasolina, pôs gasolina. Pra pegar o dinheiro do bicho pra pagar a gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou te dizer. Eu cantei no Tem Tudo também. Gente, não dá. Tem tudo? Dorina Sambódromo. tem uma história pra contar, hein, Dorina? Mas voltando aos anos 90, hoje eu tava ali. Eu tava querendo chegar no Suburbana. Então, É o TDAH. Aí a gente estava no quintal do Luiz Carlos da Vila. O parente do Luiz Carlos da Vila. O Luiz Carlos da Vila me ligava lá para casa, que eu estava morando em Santa Teresa. São umas 7h30 da manhã. Eu falei assim, o que é, Luiz Carlos? Você não vai vir fazer unha aqui, não? Na Vila da Penha? Eu falei assim, por que eu vou fazer minha unha na Vila da Penha? Pra gente conversar. Às vezes eu fingia que estava dormindo, atende que deve ser o Luiz Carlos da Vila. E a Bia, ô Luiz Carlos, eu queria também fazer a unha aí. Não, todo mundo vai fazer um unha. Só que minha mãe falou pra dizer que tá dormindo, não dá, tá brincando. Uma vez ele passou por baixo. Adorei, eu fiquei até curiosa agora, porque a Val falou que você passou por tudo quanto é lugar no Cebola, não foi, Rafael? Começou assim. Não, eu morei em Auma, morei no Rocha. Olha o Rocha. Gente, desculpe quem mora no Rocha. Mas foi o pior lugar que eu já morei na minha vida. Qual a sua experiência? Por que você fala isso? Porque eu morava num porão. Que eu não tinha dinheiro pra Às porra vezes era nenhuma. casa, Dorina. Não. Não? E ela ainda quer amenizar. Ela era daquela coisa. Não, eu morava num porão. Porque a amiga da minha cunhada tinha esse porãozinho e eu não tinha onde morar. Então. Aí ela deixou eu morar lá. Só que os ratinhos não paravam de passar por baixo do negocinho, do assoalho. Era um inferno de Dante. Eu não tinha uma televisão. Eu só tinha o quarto. Já é uma lembrança trash. É trauma. Não. Eu lembro que o cara que trabalhava comigo, o seu Edson, me dava carona. Ele morava na Tijuca, ele passava lá para me dar carona. Ele tinha pena de mim. Aí uma vez ele me deu um radinho de lata de Coca-Cola. Falei assim, Dorina, pelo menos você ouve um radinho. Eu falei assim, puxa, muito obrigada. Tá vendo? Pô, mas Dorina, meu filho, eu já comi chuchu, com chuchu, depois chuchu com ovo. Chuchu com Dorina, manteiga. desse jeito até Pô, manteiga não, né, querida? Não, isso não chegou jeito- a esse nível. Desse jeito, qualquer lugar não seria agradável, infelizmente. A realidade é essa, né? A Não, diversidade minha filha. torna- Aí eu estava trabalhando, pro meu jovem ex trabalhar, eu e a mãe dele juntamos dinheiro e compramos um Fusca. Ó, Porque ele trabalhava de madrugada num coisa de informática, na Mesbla, lá em Vicente Carvalho. Cara, a gente deu o Fusca pra ele, 24 meses pagando aquela porra. 2 dias depois roubaram o Fusca. Ele levantou. Ele levantou. Dorina, Não, tu tava juro. com azar. É azar o caralho que não tem azar. Desculpa, pode, gente. Dorina. Não, pode falar, Tá pode merecendo falar. aqui. Não, não tenho azar não, cara. Não tem sorte. Retiro, não é azar, não é azar. Eu estava passando por um período que eu tinha que passar por isso. A gente vai aprendendo. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. É verdade, é verdade. Apenas riu. Mas é não verdade. tivesse-
Mas podia não passar, né? Fala assim. Pior que o Fusca foi embora e as prestações continuavam, né, Dorina? Ah, meu Deus. Ele nunca passou um perrengue. Não, mas desse livro aí não. Tô brincando, Dorina. aí eu fiz o UERJ, história, fui sequestrada dentro da UERJ, cantava a beça Essa eu dela. não sabia, Não é Dorina. azar. Cantava a beça dentro da UERJ. Que isso, Paulão menina? só vivia na UERJ. Paulão foi é que fez eu sequestrado? repetir o primeiro ano de faculdade. Foi Paulão. Tá bom. Peraí, você foi... Conta isso, mais detalhe. O que é isso? Foi sequestrada. Gente, Eu fui- a gente vai precisar de alguém para voltar o papo, tá? Porque não chegamos nem no suburbanista ainda, já passamos Calma, por mas Rocha, nós pelo chegamos. Oeste. Vamos chegar. Nós chegamos ao suburbanista, ela pediu pra explicar porque que eu tinha. Gente, a minha cabeça é boa pra cacete. Então, vambora. Eu volto certinho. Ela pediu pra eu explicar pro foi? meu pai. É, porque Aí o passei. Rafael falou, Mas né? o caso que eu entrei pra UERJ em 79 era seriado. Eu entrei pra fazer história porque eu queria mudar o mundo. Porque meu pai era comunista e eu achava que eu podia mudar o mundo. Meu pai me ensinou que a gente pode mudar o mundo. Aí eu fui fazer história na UERJ. Na realidade, eu queria fazer na UF, que eu troquei os números por mal do meu TDAH. Aí, o Paulão só vivia lá tocando, no hall do nono andar. Cara, aí eu cantava, eu gostava de cantar, eu ficava cantando. Quando eu vi, eu perdi a aula. Aí, no seriado, tu não pode repetir 3 matérias, tu repete o ano todo. Foi isso. acabou repetindo. Aí eu Ou seja, você não mudou o mundo. não mudei no mundo e ainda repeti de ano. Tu é chato, hein? Tá tentando ainda, cara. Tem tempo. Eu mudo um pouquinho, eu mudo o Dorina. mundo de alguns, assim, que eu deixo feliz depois que eu canto. Rafael fez história e não mudou nada. Mas, Dorina, peraí, que sequestro foi esse? Ah, é o sequestro. Então, Gente. aí eu era do CA, né? Quer dizer, eu era do CA. Todo mundo do CA queria a gente, que era uma turma que fazia cultura lá na UERJ, era o Júlio Alt, era eu, não era o Paulão, que o Paulão não estudava lá, o Paulão era bicão. E ela só vai aproveitar. O Paulão era o namorador de lá. Ah, Paulão é garanhão. Putz, Paulão gosta de namorar. Paulão foi embora. Ele disse que ia voltar, vamos ver. Você quer namorar o Paulão? Não pode não, agora, hein? Não, Elaine. É eu, Elaine. tô Para com brincando, isso. gente, eu não posso Aqueles brincar. olhos azuis deles são Mas eu não posso brincar. Ah, tô bem costurando, tô bem aqui, ó. Vou até beber agora. Eu nem posso brindar, pô, eu só tô brincando. Eu posso brincar, não? Tá, e aí sequestro? Vamos voltar. Vamos voltar. Não, vamos voltar pro suburbanista, depois eu falo do sequestro. Ai, meu Deus, Vamos fica falar tenso, dos querido. dois até o final. vai. Aí, suburbanistas, aconteceu assim, porque eu ficava muito lá no... Tinha uma comida lá maravilhosa da Jane, ela fazia uns caldos e rolava uma Já música. tinha Giló na época? Já. Opa. Aí ficávamos lá, teve uma hora que eu falei assim, porra, bom, a gente podia fazer os suburbanistas. Aí, Foi você que trouxe essa... aí eles Dorina, que nome bom. Aí o Mauro tava, assim, aí eu falei assim, eu canto Irajá, você canta Vila da Penha, e o Mauro canta Oswaldo Cruz. Pronto. Fechou. Aí fechou. Caraca. Aí alguém já falou para alguém, aí a gente foi obrigado a fazer. Caramba, Dona. Já saiu dali com ponto ou não? Não. Alguma coisa ou A marcaram? gente compôs em cima da hora para um negócio do... um treco que ia ter, a gente ia dar uma entrevista e a gente não tinha nada. Aí eu comecei a letra, aí eles acabaram em 2 minutos. Tanto que ele, quando ele canta, não tem o vídeo, ele fica virando assim, fala assim, não vira não, porque você continua do outro lado. A primeira está aqui, mas a terceira está aqui, a segunda está aqui. Olha. Foi legal. E depois foi para no DVD ao vivo, né? É. Olha. Gente, assim, a gente teve sorte. Tô que nem jogador de futebol, né? A gente teve sorte. Eu tive muita sorte de poder conhecer os mais antigos e ter uma geração muito boa, que é a geração dos 60 agora, né? Sim. O Luiz Carlos é um pouco mais velho, o Jorge também, mas Zeca, eu, Paulão, Serginho Meriti, Arlindo, é tudo da mesma época, né? Da mesma, de 59. Então, eu tive muita sorte, porque o Arlindo, por exemplo, morou um tempo em Irajá. Ele ia na minha casa, uma vez ele foi na minha casa, me pedia até para cantar uma música num festival que ele estava. Então, pô, cara, não tinha o que fazer, a minha cabeça fervilhava, sabe? Porque eu gosto de trabalhar com gente, né? de ter... Tanto que meus projetos, a maioria deles são com gente, assim, não é só eu.
né? Você não vê uma coisa assim, esse é o show da Dorina, é um show que reúne pessoas. Eu tinha um projeto de Terreiro Brasil, era maravilhoso. Fiz o Ginga com o João de Aquino, que era João de Aquino, Paulão. Hoje a gente está exigindo da sua memória, hein, Dorina? Hoje a gente está aqui. Mas eu estava pensando nele outro dia, eu adorava ele. Vai vir, Dorina, vai vir. Enfim, eu tive muita sorte. Dorina, eu fiquei com uma curiosidade aqui, eu não sei se, como suburbanista que você é e representa, você também passou ou vivenciou aquele cenário do Cacique de Ramos? Você chegou a também acompanhar esse processo? Que também foi um processo que aglutinou, né, um grupo muito importante de sambistas. Eu fui durante um tempo, porque na realidade, assim, quando estourou menos anos 80, eu estava com aquela história, né? Mas antes eu ia. Foi aí que eu aprendi a fazer os cores. E era engraçado, porque quando eu ia trabalhar, a gente fazia fila do ônibus, do 96 ou 350, né? Para ir para o centro, ali em Irajá. Sim. Aí a gente já ia cantando todas as músicas que a gente tinha aprendido. E ninguém conhecia a música dentro do ônibus, porque só a gente tinha aprendido. E eu só aprendia os que todo mundo cantava, só o refrão. Só o refrão. O primeiro amor enche de alegria, qualquer coração. Era só o tanto na infância. Mas pelo menos o refrão já Cara, sabia, né? mas era uma loucura, porque a gente sabia todas as músicas e não tocava no rádio. Todos os sambas a gente sabia. E aí quando voltava a mesma coisa, tinha 3 filas, a gente deixava o resto passar. Aí a gente ia, levavam tantando, tudo que a gente fazia samba dentro do ônibus. Dorina, eu vou te fazer 2 perguntas agora que para mim são muito específicas, mas eu acho que ouvindo a tua história se relaciona com tudo. Como é que surge a Dorina radialista? E depois, como é que surge a Dorina escritora, cronista? Eu queria que se você pudesse falar pra gente como é que esses momentos assim aconteceram na vida da Dorina cantora. É que assim, eu parei de trabalhar uma época para viver de música. Claro que eu não consegui. Tô brincando. Algum tempo eu consegui. No Sambas de Almir eu fiz muito sucesso. Sim. Cheguei aí no Faustão. Sim. Dá show a beça, cara. É o auge, fiz muito né? show. E a Dona Ivone, nessa época, me indicou para o projeto Pixinguinha, que ela não podia fazer, eu fiz no lugar dela. Isso também me ajudou muito, porque você circula. Então, assim, eu estava querendo fazer um trabalho de contar histórias do samba, que foi até por causa dos suburbanistas, e vendi essa ideia para o cara da Viva Rio. Como eles não pagavam, aí deixaram eu fazer. Aí eles começaram a gostar, e deu o nome ao programa. Aí eu fui ficando, fiquei 2 anos lá. Aí o pessoal da Rádio Nacional, quando estavam revitalizando a Rádio Nacional, o seu Monaco falou assim, pô, a Dorina faz um programa de samba. Aí o cara me chamou pra lá. Aí eu fiquei 10 anos na Rádio Nacional, fazendo ao vivo naquele palco maravilhoso. A Rádio Nacional dá pra cima ao ar. Caraca, aquilo ali era... Foi o Templo Dourado, talvez o maior programa de maiores programas de auditório. E ela que jogou pro Brasil inteiro o samba, né? A trilha sonora porque passou para eles lá, que eram 5 orquestras. A Rádio Nacional tinha 5 orquestras. Sabe o que é isso? Não tem nem como dimensionar hoje em dia isso. Não tem. Radamés e Atra fazia, Maestro Radamés, é só isso. A maioria dos sambistas até de percussão trabalharam lá. Marçal, Wilson das Neves. Quase todo mundo. Meu Deus. Era o Silva Festa. Ficou 10 anos, caramba. Fiquei 10 anos lá. Fiz festival. Claro que eu não ia ficar só apresentando o programa. Fiz um festival de calouros, que foi lindo. A gente fez o final no Teatro Rival. E quem ganhou foi um senhorzinho cantando a música do Pixinguinha. Flor Amorosa. Flor Amorosa não é... Flor Amorosa do Ernesto Nazaré. A outra, Rosa. Rosa. Pô, cara, muito legal, muito legal. É muito legal as pessoas irem tentar. Aí, eu vou cantar.
Como é que é? Eu vou cantar não sei o quê. Aí eu falei assim, olha só, aqui a gente não tá para sacanear ninguém. Então se você vai cantar, vamos ensaiar ali. Se a gente vê que você vai conseguir cantar, você vem e canta. Ela, que bom. Eu falei, você também acha? Por experiência, também acho. Mas se vierem 10 tentar cantar, vai ser o carro. Se eu beber, eu canto. Não, melhor não. Mas eu tô e o sequestro. Não, vai Não, você quer voltar pro sequestro? Tu tá com sequestro até agora, né, cabeça? sequestro dentro da UERJ? Como assim? Dentro da UERJ, um cara pegou uma arma. A UERJ tem aquelas as rampas e as escadas, as né? escadas, Eu exato. estava descendo pela escada, que nessa época eu estava morando em Vila Isabel e ia a pé. Eu morava ali na Teodoro. Aí o cara me pega na escada com um revólver, me aponta, me chama de Oninha. Vamos, você tem que ir comigo, esse homem quer falar com você. Eu falei assim, puta que pariu. Quem é Ana? Eu falei assim, tá legal, eu mexo com política, mas nem tanto, porque eu mexia mais no secundário. Eu fiz campanha para todo mundo, a gente tinha que jogar panfleto na lata do lixo, se os caras viessem, era um inferno. Aí eu falei assim, caralho, o que eu vou fazer? Desculpa, gente. Não, tá tudo bem. Caramba, o que eu vou fazer? Aí ele me botou no carro dele. Mas o cara tava drogado, alguma coisa assim? Não, tava Tava de terno. Comprou Daninha. Ele te confundiu com alguém, te botou dentro do carro e aí? Aí foi embora. no estacionamento da UERJ. Bora! E tu dentro do carro? Mas você queria que eu Gente, vai, fala. Eu era desse tamanho. Tu me acha pequena hoje? Eu era magrinha e pequena. E eu falei assim, moça, eu não sou a minha. Assim, adianta, mandaram a foto. E eu falei assim, que foto? Moça, pelo amor de Deus. Mostra essa foto que eu vou te mostrando, não foi eu. Aí, bota tuas coisas aí atrás. Cara, eu tinha recebido naquele dia. E eu recebi dinheiro. Eu trabalhava no Maracanã, na coisa do CBF. CBF não é de voleibol, handball, alguma coisa assim. Que era meio expediente, dava pra fazer. Aí, tá. Eu vi que ele pegou para o túnel. O túnel. Eu disse, moço, olha só, você tá metendo ele. Gente, Cara, sabe que eu nem lembro o que eu falava para ele, mas eu falava assim, e eu tentava olhar o carro, eu não entendo nada de carro. Se me perguntasse qual carro, Que eu sabia carro era, que marca era? Aí eu sei que na Lagoa o trânsito estava ruim e ele bateu no carro da frente. Ai, nossa, que sorte. É. Aí o cara da frente veio tirar satisfação com ele. Aí ele foi e virou o revólver pro cara da frente. Aí eu fui sair. Saí correndo. Mas não pegou as coisas de trás, não? Como é que eu ia pegar, cara? Desesperada, ela queria a vida Tá dela. de sacanagem, né? E eu vi o cara passando assim, o cara veio com a arma junto. Por quê? Ele falou assim, tô ferrado, né? Não vou levar a Aninha. É, não vai levar nem. Aí tinha uma senhorinha num Fiat. Lembra do Fiat 147? 147, lembro. Eu entrei Caixinha no de Fiat fósforo. 147 e sentei aqui, ó, no pé da mulher. Caraca. Aí eu disse, moça, me tira. Aí ela viu o cara passando com o revólver, com a arma na mão. Eu disse, a gente está indo pro um negócio lá no Leblon assistir um show de samba lá, da Vatusa, alguma coisa. Plataforma, a gente estava indo para plataforma. Eu te deixo naquela delegacia. Eu falei assim, ai, graças a Deus, obrigada. Coitada da menina, velhinha, assim, dirigindo. Aí eles me deixaram lá na delegacia. Aí eu chego na delegacia, eu falei assim, olha, eu fui sequestrada. Aí o cara olhava assim pra minha cara. De que você está falando? Eu falei assim, não, eu fui sequestrada. Cadê teus documentos? Eu disse, tá tudo... Não deu pra trazer nada não, amigo. Daqui a pouco chega um guarda. Ó, o carro que tá parado na Lagoa tá com os documentos aqui. Ele é roubado, mas tem os documentos de alguém que estava no carro. Eram os meus documentos. Aí o cara falou, Dorina roubou o carro. você roubou o carro? Ai, meu Deus. Eu falei assim, como que eu roubei o carro? Tô acabando de falar pro senhor que eu fui sequestrado. Gente, aí eu falava assim, e como é que é o cara? Aí eu falava, era um branco, de terno, cabelo liso, cortado reco. Aí o cara falou assim, mas era negro forte? Eu falei assim, já falei pro senhor que eu não era negro, já estou falando pro senhor que é branco, de terno, cabelo reco. Aí ele, ué, mas por que ele
faria isso. Eu falei assim, eu faço história. Não, são dois preconceitos, né? Você como mulher chegando falando que foi sequestrada, ele nem aí, e o que era... Não, e dentro da universidade. Pior que eles não acreditam. Enquanto minha identidade não chegou, eles não acreditavam que eu era maior de idade. Era um inferno. Eu falei assim, moço, posso ligar para alguém da minha família? Ele falou assim, pode ligar para quem? Eu tenho 11 irmãos, eu posso ligar para qualquer um. Aí liguei para minha irmã. Já pensou 11? Eu liguei para minha irmã, ela foi lá me pegar. Caramba. Que era advogada, a Valéria. Né? Ela e a Cedinha foram lá. Aí a Cedinha, só acontece contigo, só acontece com você. Falei, ninguém mais passa. E não pegou o cara? Não descobriu? E quem é essa Ana? Ninguém. Eu não sei quem era. Eu sei que essa Ana está em Mauro Lençóis até hoje. Eu fiquei 3 meses sem a faculdade, com a cadeira presa na porta. Como é que a pessoa entra numa faculdade estadual, né? Sequestra alguém sem ninguém ver? Não tinha. Elaine, gente, o pessoal que fazia direito lá entrava armado sempre. Nossa. Sempre. Que coisa. Estou satisfeito de escutar a história. Pode continuar aí. Então, o que você queria perguntar? Você quer mais história? Não, uma história legal. Uma história legal. Subúrbio sempre tem cachorro, né? Aí eu gostava muito de passar, porque minhas irmãs, todo mundo mora lá ainda, em Irajá. Aí eu ia fazer um show com o João de Aquino ali na Vila da Penha. Aí eu passei na minha casa de Irajá para me aprontar. Quando ela começa a rir, já fica a história boa, vai. Aí eu fui... Essas coisas de família grande, sempre faz uma casa atrás, uma casinha. Puxadinho, né? Não, puxadinho. Meu pai fez bonitinho. Aí... Fez um apartamento. Eu falei assim, eu vou lá pegar com a Eni um negócio lá, sei lá o que era que eu ia pegar com a Eni. Aí passei no quintal, ela tinha 3 Rottweiler. Nossa Senhora. Eles pegaram na minha bunda e ficaram. Sabe, eles não morderam assim, não. Eles pegaram e ficaram. Grudaram. O dente dele entrou, saía sangue um pouquinho, mas ele não mordeu assim. Ele derrubou canhão. Ele ficou lá, olhando pra minha cara. Aí eu ficava assim... Ele... Eu tava com medo de gritar muito alto, eles me morderem. Morder mais forte. Mas os 3 morderam só? Não, os 3. Meu Deus. Aí ele veio... sai. Aí eles me largaram. Não foi nada, eles só fizeram um buraquinho. Só isso. Buraquinho. Não, do Rottweiler, um buraquinho Imagina. desastre. Buraco mesmo, buraco. Aí ela fez lá o curativo, só que ela tinha que fazer o show com o João de Aquino. Aí quando eu cheguei lá para fazer o show, era o show mancando. E era um show nessas casas que servem churrasco, isso. O show. Não sei se você conseguiu conhecer o João de Aquino. Não, pessoalmente. Ele era irritante com isso, porque ele não gostava, né? Ele era de paus. O João de Aquino, não sei se você sabe, mas é primo de Baden Powell, fez a primeira música com Baden. Aí eu ficava sentada assim, né? Cantando assim. Aí o João ficava assim, o que está acontecendo com você? Fui mordida. Ele disse, porra, o cara não sabe fazer de ladinho, ainda te mordeu. Mas eu fui mordida por cachorro. Muito bom. Aí passa isso. Aí ele ria, olhava pra mim e ria. E eu tava lá cantando, a gente foi fazer... A gente tinha feito um show em homenagem ao Paulo César Pinheiro, a gente tava cantando uma música do Paulo César Pinheiro com o Bari. Daqui a pouco passa uma coisa de carne, assim, uma pedra de carne, fumegando, né? Na frente dele. Aí ele, puta que pariu, ainda tem efeitos especiais nessa... Caraca. Efeito especial de massa da carne. O João de Aquino também foi uma passagem na minha vida muito interessante. Aprendi muito com ele. Onde a gente estava? Passeios suburbanistas. Eu ia te perguntar de onde surgiu a Dorina cronista. Mas não precisa, agora você já explicou tudo. Porque, nossa, muitas histórias. História, sim. Andou pelo subúrbio inteiro. Não, e era pandemia, né, cara? Sem poder fazer show. Imagina como minha cabeça ficava. Caramba. Aí eu falei assim, vou escrever, ver se dá uma sossegada. Foi da pandemia. Olha, mas na pandemia... já estava perto de reabrir, eu lembro de uma live sua com o pessoal do 100% Suburbano, com nosso amigo Felipe Valentim, e você estava dizendo que estava terminando mais um livro. À toa. E aí, Dorina, sai? Tô vendo.
Engraçado, né? Como é que o mundo... A gente pega o que está acontecendo. Por exemplo, o Henrique. Aí, Henrique, jogou pra tu. Vai cair nesse... Fazer uma crônica sobre o Henrique. Fazer uma crônica sobre o Henrique. O Henrique... Não, mas falando sério, o mundo do jeito que tá... Aí outro dia eu estava escrevendo, terminar pelo menos 30 contos, né? E eu tinha mandado para o Ney Lopes falou assim, você ainda não decidiu se você é cronista, se você faz conto, porque o que você escreve não é conto, pode ser crônica. Aí você tem que aprender a escrever conto. Conto é maior. Aí eu, tá bem. Uma orientação dessa de respeito, né? Olha. Eu falei assim, cacete. Não, quando eu comecei a escrever... Então, escreve crônica ou conto? Não, ele falou que eu tenho que aprender. Tem que entrar num curso, ler, aprender. Aí eu fui ler e aprender, né? E eu tinha mandado para o Aldir também. Aí o Aldir falou assim, poxa, tá muito bom. O que tu vai escrever mais? Porque eu mandei para ele da mulher que dá para todos, que fica maluca, aí vai para o campo de futebol, aí pensa que todos os jogadores estão comendo ela. Aí... Ela tá maluca? Ela tá certa, né? Aí ela ai, faz um gol, Zico. Aí chama todos os deuses do futebol, né, para o campo do Maracanã. Muito doido. Aí tu mandou pra quem? Pro Aldir? Aí eu lembrei, pro Aldir. Pro Aldir adora essas coisas. Ele gosta, Ele gostou. Aldir adorava essas coisas. Uma vez ele me ligou e falou assim, eu perdi minha perereca. Eu falei assim, como? Eu falei assim, eu perdi minha perereca na sala e uma jornalista está aqui procurando minha perereca e eu procurando a perereca também. Está uma confusão. E ninguém conta essa perereca. E ninguém conta essa perereca. É engraçado, né, chamar o negócio do dente de perereca. Mas Deve ter alguma coisa do dente de perereca. Mas hoje você estudou e escreveu já... Aí eu estou desenvolvendo a escrita certa. Do conto, crônica... Do conto. Tu tá caindo mais pro conto. Pro conto. Legal. Porque crônica fica sempre naquela coisa. Alguém está sempre esperando que eu escreva uma coisa que se veja ali. Um desfecho. Porque a crônica é de fatos que aconteceram. Né? E eu não quero, assim. Porque aí nesse Não, porque tudo que eu escrevi naquele livro, não sei se você tem o livro. Sim, você me deu. Assim, nem tudo aconteceu. São tem contos, ficção, mas você chega a falar isso. Tu já viu Justiça? E o pior é que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque Pois é. Aí a gente fica naquela dúvida. Essa é a graça. Não, porque tem são 20 contos que falam, tem nome de mulher e falam sobre uma mulher. Sobre o que aconteceu com uma mulher. Aí tem uma mulher. Por isso que eu estava perguntando se você viu Justiça. Você está passando no Globoplay. Não vi não, mas fala. Aí tem a mulher lá que procura os assassinos da filha dela, né? E eu tinha escrito um conto, e eu tenho confiança nos meus amigos, tenho amigos que eu sei que eles... Tem uma leitura qualificada. Tem uma leitura qualificada e eu mando, né? Aí ele mandou assim, pô, mas esse conto é muito pesado. Ele falou assim, você dá uma modificada aí. Aí eu dei uma modificada para ele ficar mais leve. Mas o conto, esse Justiça é muito mais pesado. É muito pior, né? Porque a mulher teve os 2 filhos assassinados. E eles eram gêmeos, eram Cosme e Damião. E aí a polícia foi, não sei o que lá, foram soltos os PMs. Aí o que ela fez? Ela não tinha mais ninguém, o marido tinha ido embora. Ela foi para Magé, contratou um cara para ensinar ela a atirar, e ela aprendeu a atirar. Aí começou em Magé. Aí começou a seguir os PMs que tinham feito isso com os filhos, marcando onde a gente ficava para beber, para isso, para aquilo, né? É um enredo de muito filme, né? Chamados da Vingança. É bom que já dá longo spoiler. Não, assim, calma. Não matou, ela estava sonhando. Aí ela acordou tarde para ir pro juizado, não, para a justiça. Na realidade. Mas a sua crônica é mais ou menos assim. Não, mas eu sei, mais ou menos como a justiça. A justiça é mais pesado. Falaram que é meio parecido com o Rubem Fonseca. Você assim, segue essa linha, segue essa linha. Mais dura. Interessante. Porque tem também a da... Tem mais engraçadas. Tem a da mulher que apanhava do marido. Da mulher do Nordeste que apanhava do marido.
E ela queria ir pro carnaval, mas ela nunca podia, porque ele chegava bêbado, não sei o que lá. E ela já tinha ficado cega de um olho, já tinha apanhado. Isso porque eu tinha ido no encontro do PT das mulheres do Nordeste. Você ouviu a história lá, falou agora? Não vi essa história não, mas eu cisnei com uma história assim quando eu voltei de lá. Aí ela vai e consegue umas ervas. Eu fico pensando... Sabe como é que é o nome do... Sabe como é o nome do conto? Como? Envio vem no carnaval. E agora eu sou feliz. Agora é autoexplicativo, né? Isso é um empoderamento feminino de uma grandeza. Dorina, vou te fazer uma Não me deu o que perguntar, Rafael. Vou te fazer uma pergunta fugindo da crônica, mas de certa forma falando de algo que eu acho que reverbera dessa formação, que é uma pessoa que eu sou tão fã quanto da Dorina, mas que em grande parte, óbvio que todo mundo tem sua individualidade, mas eu tenho certeza que a Bia Aparecida herdou muito desse viés, né, dela, não só no jornalismo, mas principalmente da música, dessa herança, desse matriarcado forte que você apresentou para ela, né? Uma dos filhos da Dorina, a Bia Aparecida, é uma repórter de referência, tem um trabalho de apresentadora, um trabalho musical incrível na TV Brasil, e é uma das pessoas que eu acredito, né, na minha leitura, sempre incentiva a Dorina a resgatar o suburbanista, a trazer de volta essa leitura musical sobre o subúrbio. E aí eu ia te perguntar, de forma provocativa mesmo, você se enxerga muito, assim, nas coisas que a Bia vai fazendo a partir das experiências que você trilhou? Cara, a Bia é muito melhor que eu. Sem dúvida mas em nenhuma. termos Não, de, sem dúvida nenhuma, assim, não é comparando, não. Estou falando assim, de viver uma vida melhor que a minha. Assim, de poder fazer os projetos dela bem, né? Ela tem aquele programa Cena Instrumental, sim, que é maravilhoso. Sim. Ela é muito caprichosa. Todo mundo ama a Bia, porque ela estuda muito, ela vai entrevistar o Ginga, ela sabe tudo da vida do Ginga, ela vai entrevistar aquele cara, aquele maestro, não sei. Aí todos eles ficam fã dela. Bom, isso eu nem sabia, você sabia. Então, ela é muito competente, sabe, nas coisas que ela faz. Ela é muito compenetrada. Ela não tem TDAH. Ela não tem TDAH. O Pedrinho também é assim. O Pedro, o meu filho Pedro é... Perfeccionista? Não, ele não é que ele seja perfeccionista, mas ele sabe o que tem que fazer. Né? Ele se formou, ele queria ser, ele fez medicina na UFRJ, né? E se formou em ortopedista, cirurgião ortopédico, aliás, de joelho, quem precisar. Ai, meu filho, se eu soubesse, viu? Ele se especializou em joelho. E o Kaique é artista, nasceu artista e vai viver artista, né? Aliás, beijo, Kaique. Tá brigado comigo. Por quê, gente? Porque adolescente. Adolescente é outra história. E a netinha? Netinha? A neta vai se dando nada. A neta de quem? Minha. Não, do Pedro. Do Pedro. Do Pedro. Não, é minha. Ela é linda, é a né, vovó, né? É minha de Marquinhos Oswaldo Cruz. O Marquinhos Oswaldo Cruz é casado com a mulher do Pedro. Ficam disputando a netinha. Fica. De quem é? Essa é minha. Não, mas eu fico acompanhando lá no Instagram, ela é uma fofura, linda. Tá sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, né? Projetos novos. Opa, quero saber. Ney Lopes. Opa, Ney Lopes fez aniversário agora em maio. Então, dia 9 de maio. A gente falou, exatamente. Mas ele mora em Seropédica, né? Ney Lopes era de Irajá, né? Mas plantou a chia dele lá em Seropédica e tá lá há boas décadas, dizem que né? de lá ele não sai, né? Acho que não. Mas e aí, qual é o projeto? Então, projeto de quem é... Ney Lopes? Não, projeto de quem é, como é que se diz, independente. Sim. Demora. Era para os 80 anos dele. Já está fazendo 82. Fez agora. Mas eu consegui entrar no BNDES, né? Opa, que bom, Dorina. Aí a gente vai fazer. Aí vai ser... O nome vai ser Celebração. Olha. Aí eu vou fazer o partido alto dele e uma parte do canto banto.
Caramba. Que era um CD que ele fez só com canto banda. Bacana, Dorina. Vai ficar lindo. E já tem prazo para quando vai acontecer? Vai acontecer segundo em fevereiro. semestre desse ano? Não, em fevereiro. Primeiro semestre do ano que vem. Passando no BNDES agora. Mas eu junto botei com também o no carnaval, SESC. Aí, você sabe um carnaval do ano que vem, não? Em março, né? Março? Ah, então Eu acho que antecede, abre o ano pro... Cara, nem fala em carnaval. Putz, grila. Eu sou jurada do Estandarte de Ouro, né? Sabemos. Há muitos anos. Agora vão ser 3 dias, cara. Que vira 5, né? Porque tem uns grupos de acesso. Caramba. Dorina. Mas... mas o A sorte de ser muito bem remunerado. Ela não quer voltar. Ela quer voltar. Tem a roda de samba também, né? Das meninas, os novos Que projetos. menina. Projeto. É o Encontro Nacional. Das Vou dizer mulheres. em primeira mão aqui: o Encontro Nacional e Internacional das Mulheres na Roda de Samba esse ano vai homenagear. Quem? Vale Lara. Derrubei os tambores. Não, a gente sempre homenageia Viva. Sim. É uma viva e uma que já se foi. Esse ano vai ser Clementina de Jesus. E Áurea Martins. Áurea, eu te amo. Eu vou mandar o convite direitinho. É que eu já bebi e acabei falando. Vou me matar. Vai ver daqui a um tempo. Já foi, Eu já peguei o contato da Áurea Martins com o Gabé pra gente gravar com ela. Já mandei mensagem. Você vai Em cantar breve teremos Áurea Martins. Você vai cantar, Rafael? Eu não canto nem bingo, vou cantar A muito. gente vai gravar com ela, você vai gravar, Rafael? Com Gravar o programa, gravar o Papo de Subúrbio. E o Gabrielzinho de Irajá, aquele meu lindo. Também tô com o contato dele, ainda não entrei em contato dele, mas vamos. Gente, ele é muito bom para dar entrevista. Muito bom, muito. Eu amo o Gabrielzinho Ele de deu uma Irajá. entrevista muito bacana pro pessoal do IHGBI, do Instituto de História e Geográfico da Baixada de Irajá, que é um grupo que eu participava. Ele é muito solícito, a gente ainda não marcou, mas vamos marcar aí, Gabriel. com ele, Gabriel. Fica aí o convite também. O Gabriel foi um dos meninos, assim, ele fez a novela, ficou muito conhecido. E estava naquela história do governo colocar as crianças que tinham deficiências numa escola normal. Ele entrou numa escola que tem lá em Irajá, do outro lado. Aí uma vez a mãe dele falou assim: pô, Dorinha, conversa um pouco com o Gabrielzinho, porque ele está muito atacado lá. Eu falei assim: muito atacado por quê? Não, pô, tá brigando muito. Eu falei assim: pô, Gabriel, por que tá brigando? Tia, é o seguinte. Me sacaneiam. Eu não sei quem foi que eu não tô vendo, saiu dando. Quem tiver na frente vai tomar. Ou seja, é melhor tu contar. Quando ele estudava naquela Benjamin Constant, eu ia lá às vezes, né? A gente fazia alguma coisa lá para eles. Aí quando eu fui fazer um show no Teatro Rival, ele chamou todo mundo da Benjamin Constant. Aí devia ter uns 5, 6, 7 anos, sei lá. Aí, cara, choveu aquele dia. Eu falei assim: toda vez que eu faço esse show, chove. Aí nós esperamos mais meia hora e começamos o show. Aí tô vendo aquele povo todo entrar, né? Esbaforido, não sei o que lá. Assim. E aconteceu: ô Dorina, é o meu povo, já pensou? Cego na chuva. É uma merda. Ele é ótimo, ele Muito mesmo bom, conta as muito histórias. bom. Não, e o mais interessante que eu chamo no Gabriel é minha relação com ele. Eu nunca vi ele como cego. Aí eu Ele não sacaneava ele, mas daqui a pouco você, ele não tá vendo, né? Assim, meu Deus do céu. Desculpa. Ele mesmo. Ele é uma figura. Dorina, então tem competente. Tem projeto Poxa, no início do ano de super. livro de contos. Contos. Livro de contos. Projeto com Ney Lopes, 82. Não, na verdade vai ser já quase 83, porque vai ser ano que vem. Tem uma homenagem ao Luiz Carlos da Vida que a gente vai fazer na Opa, Feijoada que do bacana. Rival, dia 21 de julho. 21 de julho, olha, galera. Eu sempre faço, eu você sempre que faço tá alguma coisa. assistindo, 21 de julho, em homenagem ao saudoso mestre. Vai né, ser doado meu cachê, o cachê do pessoal para Jane, para a família nossa dele. famosa, né, Iabá, importantíssima, que está lá na feira representando, né, o grande movimento que o Marquinhos Oswaldo Cruz, né, ajuda a divulgar para a cidade, que é um movimento fundamental. Menino, dia 2 de junho eu faço show com o Gabrielzinho
Juninho Tibau falando coisas do Irajá. Opa! O caminhão do Marquinhos de Oswaldo Cruz. Ó, olha aí. Agora ele vai ver com o Como é que caminhão. você não falou isso agora pra gente? Hã? Por que você não falou isso antes? Tá Só falando lembrei agora, cara. Você fica fazendo... Rafael. Eu ainda nem falei das minhas experiências sexuais. Opa, vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso, talvez não seria o melhor. Talvez não seria a melhor forma de colocar, mas... Tu sabe que eu conheci lá o pessoal do suburbano, como é que é? Loucura Suburbana? Conheceu lá? É, porque Ariadne. no meu primeiro disco, eu lancei lá. Ah, que bacana. Eles tinham uma rádio lá. É. Aí eu ficava com medo de ir lá, que eu falei assim, vai que me prendem lá, gente, eu sou meio maluca. Aí vai, eu fico lá e eu vou e não volto mais. A rádio tem até hoje lá, eu tô tentando lembrar qual é o nome da rádio, também não tô recorrendo. Mas, Então Acabou. Neilópolis, Ela ainda acabou. voltando, ela ainda voltando. Não, é Ney Lopes, o Luiz Carlos da Vila dia 21, dia 2 de junho Irajá, que a gente vai cantar eu, do Juninho Tibau e Gabrielzinho de Irajá, meu amor. Gabrielzinho, te amo. A gente vai cantar Ney Lopes, é claro, vamos cantar Zeca Pagodinho, vamos cantar Cláudio Camuguela, vamos cantar Silvio da Silva, Mendes. E eu vou falar, claro, da minha vida em Irajá, que foi maravilhosa, foi quando dancei quadrilha, peguei pela primeira vez na mão de um menino. Na mão, que tá? fofo. Aí fiquei suada. O Itamar, o Manga Preta, fazia uma festa junina maravilhosa, cara. Era muito bom. Gente, tá bom já contei minha vida toda. Muito bom ter você aqui. gente, olha só, Dorina. a gente vai acabar, mas conseguiu. vai acabar muito feliz, satisfeito, te agradecendo demais, Dorina. Porque demais mesmo. Olha, Dorina, é importante que se diga isso. Além de ser uma intelectual, e eu vou usar a palavra intelectual porque é alguém que, né, traz pra gente a referência fundamental que a gente deve seguir. É uma pessoa super solidária, uma pessoa que abre portas, sempre preocupada nas pautas suburbanas. Eu participo de um grupo de cultura que fizeram umas reuniões bem bacanas, inclusive, e Dorina fez questão de enfatizar que se não tivesse pessoas do subúrbio, aquele grupo não teria representatividade. Tá eu, tá o Luiz Cláudio do Subúrbio em Trânsito lá, graças a Dorina. Agradeço. Botei você naquele grupo doido, lembra? Meu irmão falar daquele... Agradeço Gente, demais, Dorina. as minhas gafes foi muito engraçado. A gente tinha uma reunião com Idelgardians. Sim, Idelgardians sim. tinha uma reunião na casa dela. Cara, eu vou para reunião de coisas, de falar de política, disso, daquilo. Eu levo lanchinho. Levo lanchinho para as outras pessoas, levo uma garrafinha de café. Aí a Jandira Fegali, quando me viu subir no O elevador. elevador com aquilo, eu falei assim, Doriana, Vai vender café? assim, cara, não me toquei, eu só me toquei aqui, eu não sabia onde deixar. Ou pra que eu vou levar lanchinho pra casa de Delgado? Tá passando planejamento da cidade. Você tava no Tá, fui convidado pelo seu intermédio. Só eu, meu Jesus do céu. Desculpa. Não. Dorina, queria te agradecer de novo pela simpatia, pela aula, pelo comprometimento, né? Pelas lutas que você travou e trava. Falei que não ia te exigir tanto, tá vendo? Aí, olha aí, tô sendo pontual. Só não fui pontual para começar, mas te agradecer demais, porque é sempre um prazer estar com você. As E histórias. vou tentar ver se a gente consegue trazer a Bia, e se você puder vir de novo, pra gente vai ser um prazer, porque foi uma gravação extremamente divertida e informativa, pra gente maravilhosa, tá? Tá, vamos fechar com a música do Ney Lopes. Opa! Agora gostei. Tem pressa no meu rosto e no peito ao lado oposto, ao direito, uma saudade. Que saudade, sensação de na verdade nem ter sido nem metade daquilo que você sonhou. Que sonhou, são caminhos, são esquemas, descaminhos e problemas. É o rochedo contra o mar, é isso aí, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. É isso aí, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Rochedo contra Salve, Irajá. Meu Lopes, salve Irajá, obrigado, Dorina. Ó, e você que está assistindo aí, ó, não deixe de seguir, compartilhar, mandar para geral. Qual é a minha principal rede
Pra seguir a Dorina. Não sei, peraí, calma. É tudo Dorina Samba. É YouTube Dorina Samba, Instagram Dorina Samba, o Facebook é Dorina Barros. Dorina Samba. A gente bota aqui embaixo, não deixe de seguir a Dorina, todos os trabalhos dela, valorize a cultura suburbana e tamo junto, galera. Foi um prazer. Seguir nosso canal também. Também quer que siga? Eu quero. Então tá. Então, ela tá pedindo pra seguir nosso canal. Pede. Passa nosso canal. Assim, papo de subúrbio. Queridos, por favor. Papo de subúrbio Desse jeito que ele vai tem seguir. que ser seguido de perto, olhado, sentido. Beijo. Maravilha! E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!